Oi, de novo. Eu queria colocar aqui para vocês alguns objetivos que a gente precisa atingir. Claro que quando a gente tinha aula presencial eu esperava atingir objetivos muito maiores, né, e tudo, porque eu estava ali com vocês, mas eu entendi que a maior parte de tudo isso são vocês terem a autonomia de descobrir essas coisas em casa, descobrir comigo um pouco e descobrir sozinhos também. Então, vou citar alguns objetivos simples que eu espero ter nessa aula. Então, no final, eu espero que a gente tenha atingido todos. Outra coisa que eu ia explicar é que essa nossa aula ela vai ser dividida em duas. Então, essa nossa aula começa hoje e termina amanhã, tá? Claro que a gente, se precisar pegar mais alguma aula, porque o conteúdo é difícil, a gente faz isso, ok? Então, vamos continuar. Inclusive, da Biologia 1, na verdade, a gente vai ficar com alguns capítulos um pouco pesados por um longo tempo. Bom, então um dos objetivos principais, compreender a estrutura do núcleo, então isso é fundamental, a importância de cada divisão celular e as fases que envolvem cada uma das divisões. Então, vamos começar? Eu já tinha começado, na verdade, a discutir com vocês um pouquinho sobre essas estruturas. Acho que vocês, não sei se vocês se lembram, tá? Mas vamos lá. É muito importante a gente observar, por exemplo, tô aqui puxando, tá? Que o núcleo, algumas células, elas podem conter núcleo. Outras células podem não conter o núcleo. Ai, gente, eu pulei slide, peraí. Desculpa, vamos voltar. Errinho aqui de gravação. Então, assim, pessoal, o núcleo é uma estrutura que vai armazenar o material genético. Então, é importante a gente lembrar que existem células, existem seres vivos que apresentam núcleo e aqueles seres vivos que não apresentam. Então, o ser vivo que apresenta núcleo, a gente dá o nome de eucarionte, e ser vivo que não apresenta o núcleo, a gente dá o nome de procarionte. Outra coisa importante é a gente entender que o núcleo ele vai ser como se fosse o capitão, o piloto da célula. É ele que vai comandar o funcionamento de todas as organelas e também o funcionamento do DNA, do gene. Ele é fundamental no processo de produção de proteína, por exemplo. O núcleo, além de tudo, como eu estava falando para vocês, as células elas podem conter um núcleo só, como é o caso aqui dessa célula, ou ela pode conter vários núcleos, que nem a gente observa aqui nesse outro grupo de células. E aqui pode ser que tenha uma célula que não tem núcleo nenhum, que tenha perdido esses núcleos por algum motivo. Aqui a gente tem os glóbulos vermelhos, eles perdem o núcleo justamente para carregar melhor os gases no nosso corpo. Então a seleção natural favoreceu as hemácias que não tinham núcleo. Quando a gente vai analisar um pouquinho dos experimentos, da importância do núcleo, a gente começa a observar que lá no século XIX, a gente tem o Robert Brown e ele analisou a importância do núcleo para os seres vivos. Então, o que ele observou? Ele fez o seguinte experimento, ele pegou uma ameba, ele fez uma fissura nessa ameba, deixou um fragmento sem núcleo e um fragmento com núcleo. O que ele observou? Que o fragmento nucleado vivia, o fragmento nucleado morria. Além de tudo, ele fez um transplante, ele pegou parte da ameba que tinha e transplantou esse núcleo na ameba. Na outra ameba, no outro fragmento de ameba que não tinha núcleo. O que aconteceu? Essa ameba sobreviveu. Então, isso quer dizer que tem uma relação direta com a quantidade de... Tem uma relação direta da sobrevivência com a presença de núcleo. Mas um outro fez a mesma coisa, né? Ele viu a presença de núcleo, o que acontecia, a presença do núcleo e a formação das características. Porém, isso aqui é só citando para vocês os cientistas que realmente trabalharam com isso, a importância do núcleo, tanto para a transmissão de características, quanto para a sobrevivência da célula. No interior do núcleo, a gente vai observar que está contido material genético, que é o tal do RNA. Nós vimos que tem vários materiais genéticos, mas basicamente das células dos seres vivos eucariontes é o DNA. O DNA ele vai estar condensado, então não vai imaginar que você vai olhar uma célula, o núcleo dela, e que você vai ver essa molécula helicoidal maravilhosa do DNA. Não, você vai ver outras estruturas que a gente vai descobrir hoje. Além de tudo, uma outra parte do núcleo fundamental da gente compreender é a carioteca. E a carioteca tem tudo a ver com o eucarionte, porque essa carioteca é uma membrana que vai envolver o núcleo. E ela vai conter duas faces, uma face externa
e uma face interna. A face externa a gente vai ver que tem vários ribossomos aderidos e a face interna vai estar em contato aqui vai ser uma lâmina proteica em contato com o líquido presente no núcleo. Essa carioteca guarda essa informação. Ela tem uma capacidade de se degenerar e de se regenerar. Então é fundamental para a gente conhecer. Além de tudo, o núcleo, ele vai apresentar poros, então ele é porosinho. E por que é tão importante ele ser poroso? Então lá quando a gente estava estudando a transcrição, o processo de produção de proteínas, a gente viu que esse processo todo acontece primeiramente no núcleo, onde vai ser formado o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele tem que sair do núcleo. E ele vai sair por onde? Por esses poros, para atingir o citoplasma. Outra estrutura importante que é a cromatina. Então, a cromatina, na verdade, quando a gente pensa, como eu falei para vocês, você olha a célula, você vai imaginar que você vai encontrar aquela molécula helicoidal. E não é isso que você vai encontrar. Na verdade, você vai encontrar uma outra estrutura que recebe o nome de cromatina, que vai ser uma associação do DNA com algumas proteínas que a gente dá o nome de estonas. Então, na verdade, a gente vai imaginar como se fosse um carretel de linha e o DNA, as estonas como carretel de linha, e o DNA enrolado nessas estonas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós observamos exatamente isso. A dupla hélice de DNA, ela vai se condensando, se enrolando nas... me fugiu o nome. Se enrolando nas estonas. Então, olha que legal, se enrolando nesses carretéis. E eles vão se enrolando cada vez mais até virarem espirais totalmente condensados. Gosto muito dessa imagem também, vou até puxar aqui. Eu gosto muito dela porque ela ilustra muito bem o DNA e a condensação deles na estona até formar a estrutura que é a estrutura do cromossomo. Você não vê toda hora o cromossomo na célula, você vê só algumas vezes. E, além de tudo, vamos voltar aqui que eu quero mostrar umas coisas para vocês, só para voltar no que está escrito anteriormente. Nós temos aí 2 tipos de cromatina, que é chamado de heterocromatina e eucromatina. A heterocromatina é quando essa cromatina está condensada ou enrolada nesse grupamento de estonas. E a eucromatina é quando ela está descondensada. Olha que bonitinha essa foto de microscopia eletrônica, como eu sei. Preta e branca, consigo ver com um aumento maior a porção do núcleo e tudo, eu consigo ver dentro da célula e não o envoltório dela. Nós temos essa parte mais condensada, que é a heterocromatina, e essa parte menos condensada, né, tanto que ela tá branquinha, bem fininha, que é a parte de eucromatina. Então, olha que bonitinho. A gente nunca pode esquecer, quando a gente fala de estrutura de cromossomo, que na verdade a estrutura do cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada. E a cromatina nada mais é do que uma molécula de DNA. Então, quando perguntarem para você o que tem dentro de um cromossomo, vai ter uma macromolécula de DNA, que está condensada na forma de cromatina até virar cromossomo.